paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais um programa em defesa da fé. Deus abençoe a sua vida, que sempre tenha acompanhado esta programação, que tenha edificado muitas vidas através do ensino da palavra do Senhor. Nós vamos estar hoje combatendo uma heresia, um modismo que está invadindo a Igreja de Cristo. Eu quero chamar sua atenção para você abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 4 e o versículo 16, aonde assim está escrito: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Observe que o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, ele está dizendo para ele perseverar na doutrina, porque fazendo isso ele vai salvar ele e também os que o ouvem. Quando nós olhamos também para a palavra do Senhor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vemos no capítulo de número 4, aonde diz assim, uma outra alerta, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha o que ele está dizendo aqui já em outro texto, dizendo para nós não sermos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Nós vemos nos dias atuais que as heresias, as falsas doutrinas, os modismos têm invadido a Igreja de Cristo nesses últimos dias. Nós estamos vendo uma onda aí, até mesmo na televisão, onde nós estamos vendo muito modismo, erros doutrinários, e muitas pessoas deixando a verdade, deixando o evangelho verdadeiro que o Senhor Jesus pregou e os seus apóstolos deram sequência, para seguir essas mentiras, para seguir estes modismos. Mas você pergunta, o que é o modismo? É aquilo que é transitório, está em moda, mas é passageiro. O que permanece, meus queridos, é a palavra do Senhor. Esses movimentos são passageiros, ou seja, esses modismos, esse desvio doutrinário, constitui-se um grande desafio para a igreja desses últimos dias, pois contraria os princípios sagrados da palavra do Senhor. E eu quero falar com você, meu amado irmão, em Cristo Jesus, você também líder de igreja, tomemos cuidado com esses enganos, com esses ensinos heréticos que estão invadindo a igreja. Antes a igreja tinha uma firmeza doutrinária e hoje nós estamos vendo este falso evangelho, essas mentiras invadindo as nossas igrejas. Quantas igrejas que eram sérias e hoje está com a teologia da quebra da maldição hereditária. Ora, outros com a teologia da prosperidade, outros com os modismos. Esses modismos, essas heresias do movimento neopentecostal têm invadido o pentecostalismo, tornando-se um pentecostalismo doentio. Mas eu quero chamar a sua atenção para você ficar em alerta. Não deixe esse falso evangelho invadir a sua igreja. Não deixe esse falso evangelho tomar conta do seu povo, meu querido. Para com isto é heresia, isto é engano. Essa quebra de maldição hereditária. E quantos pastores, até do nosso meio, estão na televisão, porque já aderiram isto, outros com a teologia da prosperidade. Isto é um evangelho falso, mentiroso e deve ser combatido
pela Bíblia Sagrada, que é combatido pela Bíblia, e que Deus continue levantando homens. Quantas coisas acontecendo. Esses homens que são os oradores dos montes, que gostam de ir em monte, e de lá vai trazendo heresias para dentro da igreja. É pauzinho pegando fogo, é outras coisas acontecendo, dizendo que viu aquilo, sempre que não viu nada, e fazendo essas coisas, trazendo engano ao povo, e o povo pensando que isso é espiritualidade, né? Não, é engano, porque a espiritualidade verdadeira, ela não se choca com a palavra do Senhor. E vamos ficar com a palavra do Senhor. Quantas pessoas fazendo essas coisas, fazendo de um monte algo sagrado. Sempre que Jesus ensinou no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, tu, pois, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai e ele vai te ouvir. Mas é tanta coisa, é tanta heresia, superstição no meio evangélico, outros ensinando a mentira, e pessoas comprando lencinho ungido, água ungida. Pare com isto é um evangelho mentiroso, aonde quem está por trás disso são homens que querem ganhar dinheiro. Por isso estão ensinando essas mentiras. Mas que o Senhor levante homens para combater estas heresias, estes falsos ensinos, estes modismos que têm tentado invadir a igreja de Cristo. Mas eu quero dizer que ainda tem homem de Deus, tem homens de Deus combatendo esse falso evangelho, e nós não podemos arredar o pé, nós temos que ir firme, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele entendia o seu chamado, como eu também entendo o meu chamado, que está escrito em Filipenses, no capítulo 1, versículo 16, dizendo assim: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Temos que defender o evangelho verdadeiro e não aceitar essas mentiras. Onde se viu isso? Dentro da igreja, quebra de maldição hereditária, culto da libertação, que liberta a palavra do Senhor, meu querido. Vamos ficar com a palavra do Senhor, não precisa de inovação. A igreja não precisa de inovação. Tem gente fazendo aí o vale tudo. O importante é trazer pessoas para a igreja, mas importa que os homens sejam verdadeiramente salvos, mas salvos pela verdade, não pela mentira, pelas heresias ou por aquilo que está dando certo. Vamos ficar com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus liberta o homem, tira o homem das drogas, da prostituição e conduz ele ao céu. Mas o evangelho verdadeiro, não essas mentiras que estão por aí, e nós vamos continuar combatendo. E é a minha oração que eu faço, é que Deus levante apologistas, homens para defender o evangelho verdadeiro e combater essas heresias que têm tentado invadir a igreja de Cristo. Mas ainda tem homem de Deus que está tocando a trombeta e não aceita essas mentiras. Vamos ficar com a verdade e vamos combater essas mentiras. É a palavra que eu deixo ao seu coração, meu nobre companheiro. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, em nome de Jesus.